Olá, meus queridos alunos do nono ano, sejam bem-vindos a mais essa aula. E agora vamos começar o conteúdo novo, falar sobre funções inorgânicas, né? O que seria isso? Então, depois de você ter estudado bastante a parte de ligações, então agora vamos começar a ver sobre esse novo assunto, funções inorgânicas, tá? Que é um dos últimos assuntos de química relacionado ao nono ano, né? Depois disso, próximo bimestre, iremos começar a parte de física. Então, funções inorgânicas, primeira coisa é definir o que é uma função. Tá? Então, uma função, né, se eu perguntasse, por exemplo, para a professora de português, o que é uma função, professora? Ela ia falar que função é um papel desempenhado. Por exemplo, qual que é a função do professor? Lecionar a aula. Qual que é a função do aluno? Estudar. Né? Qual que é a função do pedreiro? Construir alguma coisa. Né? Qual que é a função do engenheiro? Fazer os devidos cálculos. Né? Então, cada um tem uma função diferenciada. Isso é a terminologia no português. No nosso caso, teremos as funções químicas, que é um pouquinho diferente a ideia do português em si. Então, no nosso caso, funções químicas é um conjunto de substâncias que tem uma propriedade semelhante. Tá? Então, nós temos 4 funções químicas, ou seja, 4 tipos de substâncias que têm propriedades semelhantes entre si. Tá? Então, quais são as funções químicas que nós temos? Então, temos 4. Então, vamos compartilhar aqui com você uma tela, e aí você vai conseguir visualizar bem, né, o que seriam essas funções aí. Então, temos o seguinte, ó, deixa eu compartilhar aqui para nós escrevermos. Então, temos a seguinte função inicial. Então, das funções, nós temos ácidos. Deixa eu escrever aqui, ó. Então, nós temos as funções ácidos. Então, você já ouviu falar da palavra ácido? Né? Se não ouviu, você vai ouvir a partir de agora. Deixa eu aumentar um pouco a tela aqui, a letra, para você conseguir visualizar bem. Então, temos a função ácido, temos a função base, temos a função que é chamada de óxidos, e temos a função que é chamada de sais. Tá? Então, são essas 4 funções que nós temos. Tá? Nessa primeira aula, eu não vou definir uma por uma. Eu só vou dar exemplos para você ver que isso está no seu dia a dia. Na verdade, nesse exato momento que você está vendo esse vídeo, você está usando, no mínimo, 2 delas. Então, ácido. Né? Dentro do teu estômago, existe um líquido que é responsável por ajudar o processo de digestão. Tá? Então, o processo de digestão, ele começa na boca, onde você mastiga o alimento, que tem uma enzima que faz a digestão de um tipo de substância. E aí, depois de triturado e essa parte pronta já da digestão, ela começa a passar por tubos e vai, né, faringe, laringe, passa pelo esôfago e cai no estômago. E lá no estômago começa uma segunda parte, que é a digestão, também a digestão química. Então, dentro do nosso estômago existe uma outra enzima que faz a digestão do nosso alimento. A enzima é como se fosse uma substância, né? Como se fosse uma organela que tem no nosso organismo que faz as ligações serem quebradas, tá? Então, existe uma enzima no nosso estômago e essa enzima ela só consegue fazer a digestão caso a substância do seu estômago esteja ácida, tá? E o que seria essa substância? Então, dentro do nosso estômago existe a substância ácida que é chamada de ácido clorídrico. E a fórmula da ligação é o H ligado com o Cl. Você vai entender esse risquinho, né? Se você entendeu as aulas anteriores. Lembra que esse risquinho que eu coloquei entre o H e Cl é uma ligação do tipo simples. Se você não sabe do que se trata isso, volte nas aulas anteriores, né? Nas aulas que nós já colocamos e falamos, né? Discutimos, e veja lá o que significa esse risquinho. Tá? Então, dentro do nosso estômago existe esse ácido, que é o ácido clorídrico. Tá? E esse ácido faz com que essa enzima que vai fazer a digestão, ela possa funcionar. É como se fosse um despertador para essa enzima. Se o líquido do meu estômago, né, o líquido estomacal não estiver ácido, essa enzima não funciona.
ou ela vai funcionar de forma inadequada. E aí você não vai conseguir fazer a digestão de forma completa. Então, dentro do nosso estômago, tem aproximadamente 3 ml, nesse exato momento que você está ouvindo essa aula, 3 ml dentro do estômago, dentro do seu estômago, tá? E esse ácido é bem interessante, porque ele é o ácido responsável pela sensação de azia quando você come demais ou então quando você come de forma inadequada, tá? Então eu vou mostrar uma imagem para você aqui, ó, que é bem legal, que é justamente sobre o estômago, tá? Então eu baixei aqui uma imagenzinha, vou pegar uma imagem qualquer aqui, ó. Então vou colocar no Google novamente, vou colocar assim, ó, ácido do estômago. E aí vamos ver o que aparece aqui. Eu vou colocar imagens. E aí vou pegar essa aqui, ó, que eu queria te mostrar, que essa aqui dá para você entender bem. Ó. Então essa primeira imagem, ó, que legal. Isso aqui é como se fosse um estômago mesmo, tá? Então existe uma mucosa dentro do estômago que protege o estômago contra a queimadura dentro do estômago. Tá? Então dentro do estômago tem essa mucosa que faz a proteção. Só que fora do estômago, essa proteção ela não existe. Então o que acontece? Eu vou pegar essa imagenzinha aqui e vou colocar ali no Paint. Tá? Então vou copiar essa imagem e vou colocar ali no Paint para explicar algumas coisas para vocês. Então aqui no nosso estômago, esse líquido, né? Então essa parte de cima aqui, ó, bem na região superior aqui ao estômago, aqui seria o esôfago, bem nessa parte de cima aqui, ó, logo após a parte do estômago. E dentro do estômago, né, você tem o ácido clorídrico, tá? O ácido clorídrico cuja fórmula é o HCl, tá? Dissolvido, né, nesse líquido geral que tem aqui. Então, como eu disse, né, no estômago tem essa proteção. Só que fora do estômago, aqui no esôfago, não tem. Então, o que acontece aqui? Né? Você coloca lá um alimento. Né? Então, por exemplo, vou colocar essa bolinha aqui, vai representar um alimento. Tá? Um alimento qualquer aqui. Ó. Então, imagine ó, que você pega esse alimento, né, e coloca aqui, você vai pela boca e ele vai descendo pela laringe, pela faringe, vai descendo, passa pelo esôfago e cai aqui dentro do ácido clorídrico. E aí começa a fazer a digestão, né? Então essa enzima, ela literalmente, ó, ela vai fazendo a digestão, ela vai cortando isso aqui, vai quebrando isso aqui, vai fazendo a digestão, os nutrientes vão sendo absorvidos e aí aquele bolo fecal, né, que é formado aqui, né, ele depois de processado, essa massa, o que não for absorvido, ela continua o processo. Ela vai até lá, né, a região que sai, né, as fezes, e aí até lá também, no intestino grosso, no intestino delgado, vai sendo também absorvido mais nutrientes, até o restante que não foi absorvido, que é o excesso que nós eliminaríamos, tá? Só que acontece o seguinte, ó, lembra do princípio de Arquimedes, que nós vimos nas aulas presenciais? Quando você coloca aqui um sólido, né, no caso o alimento, o que acontece com a altura aqui do líquido? Então imagine que teu líquido esteja aqui, ó, nessa altura aqui, certo? Aí você colocou o líquido. O que vai acontecer? Lembra? Olha, você colocou o sólido. Então, esse nível, né, de acidez, né, esse nível de líquido, ele vai subir. Justamente o volume do alimento que você colocou, pelo princípio de Arquimedes, que nós já vimos, né? Então, quanto mais você come, quando você come muito mesmo, esse líquido, ele chega aqui na parte de cima. E aí chega um certo momento que esse líquido começa a sair para a região do esôfago. Ele começa a vir para cá, ó, para a região do esôfago. E aí você sente aquela sensação de queimação, porque no esôfago não tem a proteção que no estômago tem. Né? Deus faz tudo perfeito, ele coloca todas as coisas no seu devido lugar. E no esôfago não é para ter esse ácido, consequentemente, não tem essa proteção. Né? No estômago tem a proteção, porque é para ter o ácido, foi assim que Deus fez. Né? Então, quando nós nos alimentamos da forma inadequada, esse líquido vai para a região do esôfago. E isso nós chamamos de refluxo esofágico. Volta, né, o suco gástrico para a região do esôfago. Então, esse refluxo significa voltar.
e aí nós sentimos a sensação de queimação. O que pode ocasionar isso? O tipo de alimento que você come ou o tipo de bebida que você bebe, né? Vou tomar, por exemplo, um refrigerante. Refrigerante tem pelo menos 2 tipos de ácido dentro dele. Então você vai aumentar a quantidade de ácido e vai fazer com que ele volte para a região do esôfago. Então não é legal você tomar refrigerante, justamente porque ele pode causar o refluxo esofágico. E também o gás. Esse gás que tem no refrigerante é o gás carbônico. Ele faz com que o líquido suba também mais facilmente. Então causa também o refluxo, né? Então refrigerante não é muito legal você tomar, né? Claro, não estou falando nem para você não tomar ou para tomar, né? Isso cabe a você e a sua família, mas é uma coisa que não faz bem para o seu organismo, né? Então, isso é uma das coisas. Quando você toma, por exemplo, o café ele é uma substância ácida, então ele vai aumentar também a acidez do seu estômago e também pode causar o efeito do refluxo esofágico, né? Causar o efeito aí da úlcera, né? Inclusive, quando você tem esse refluxo, no começo você tem uma sensação de queimação. Quando você não vai, quando você não trata isso, né, da forma adequada, o que acontece? Ó? Veja a borrachinha. Esse ácido, ele começa a machucar as paredes aqui do teu esôfago, igual eu estou fazendo. Ele vai machucando. E aí você sente aquela sensação de dor realmente no estômago, que seria a úlcera. Tá? Então, um dos causadores da úlcera, né, que pode ser assim, ó, justamente é a presença desse ácido aqui na região do esôfago. Então, se alimente da forma adequada, né? E outra coisa, sempre de manhã, tome café. Por quê? Porque quando você está de café no sentido de comer alguma coisa, tá? Quando você acorda de manhã, né? Você passou um longo período dormindo, sem se alimentar, e o teu cérebro manda uma mensagem para produzir mais ácido, porque o seu corpo está esperando alimentação. Aí quando você não toma esse café, esse excesso de ácido tem uma possibilidade de subir para o esôfago. Né? Então, não tomar café da manhã, no caso, comer alguma coisa né, sólida, que faça o processo de digestão, acaba também piorando a sensação de gastrite e úlcera, né, caso não seja tratado essa azia. Tá? Então, isso é um dos fatores que temos aí, né, da importância do estudo do ácido, né, e da base, que na verdade você vai comprar na farmácia um antiácido. É uma base neutraliza o ácido. Né? Então, ele é uma coisa contrária ao ácido, né? Que nós veremos também nas aulas posteriores. Então, por enquanto, essa aula seria isso, né? E aí eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você pesquise quais são as definições de ácidos que nós temos, tá? E aí escreva isso no teu caderno, tire uma foto e poste aí no eClass como atividade da aula de hoje. Beleza? Então, a aula de hoje é somente isso mesmo, uma introdução à parte das funções inorgânicas e mostrando a importância de você estudá-las. Então, um grande abraço, Deus abençoe, boas aulas e não esqueça, estamos juntos. Até mais.